Olá, olá a todos, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 24 de 2022, vamos para mais um Primeira Hora do Agro. Hoje deve ter pouca gente vindo lá do 710, porque o programa foi um pocket, o 710 foi pequenininho. Hoje havia poucas notícias. A surgir num passado recente, o Xi Jinping confirmou aquilo que o mercado esperava e foi reconduzido ao cargo. E essa recondução dele começa a mostrar algumas tendências do que a China pode fazer nos próximos 5 anos. Uma delas, ela voltar ao que o país E o Xi Jinping, assumindo o terceiro mandato agora, ele vai ser o mais longevo, mais poderoso primeiro-ministro da China desde Mao Zedong. Então, você vê que é algo realmente. E nós vemos que ele está levando para o seu lado pessoas ligadas à sua ideologia. Então, o mercado espera, talvez, uma mudança um pouquinho na política. Passou mal e estavam tirando ele, mas não foi o que as câmeras mostraram. Realmente ele foi retirado ali, porque aparentemente ele não tem um alinhamento ideológico tão forte como o Xi Jinping. Então, a gente vai monitorar agora o que pode acontecer com a China, e muitos analistas já, jornalistas, segurança, mas esse risco de invasão realmente cresceu. Então, tensões para ambos os lados, né? Estados Unidos vindo com retaliações, fez uma. Na semana passada eu mostrei uma notícia para vocês aqui, se eu não estou enganado, acho que eu mostrei aqui, de que alguns trabalhadores lá vão ter que sair de empresas chinesas, senão vão perder o green card. Então, realmente pode vir, não que venha, mas pode vir uma situação um pouquinho mais complicada à frente. E isso pode afetar, claro, a demanda por commodities globalmente, né? Principalmente quem tem mais esse viés seria o Brasil. Então, o Brasil, que tem a China como principal comprador de basicamente todas as nossas commodities, né? Por enquanto, o milho é uma commodity que a China não é. Ao longo do tempo, ela vem a se tornar ali, ultrapassando o Japão, ultrapassando Coreia e o próprio Irã. Então, a China aí no próximo 1 ano e meio, 2 anos, pode se tornar o maior comprador de milho aqui no Brasil. Agora, minério de ferro, petróleo, soja, algodão, ela já é muito forte realmente nas compras no Brasil. Então, dependendo como que ela vai conduzir a sua política de compras, a gente pode ver um problema ou pode ver uma vantagem de exportações brasileiras para lá. A princípio, dependendo como que aconteça retaliações e aumento de tensões com a trade war, né, a política comercial lá com os Estados Unidos, a gente pode ver até um fortalecimento das exportações brasileiras aqui, principalmente de soja, né? Quem sabe a China
não decide voltar com a taxação extra em cima da soja norte-americana, né? Antes da assinatura do acordo com o Trump, a tarifa de importação de soja americana era de 25%, enquanto a do Brasil era 10%. Após a assinatura do acordo, ficou 10 e 10%. Então, uma competitividade sendo teoricamente igual, né? A gente vai para o custo de originação para saber. Então, esse é um dos fatores que está hoje influenciando no mercado. Indo lá para a China, continuando lá na China, saíram no final de semana dados com relação à economia lá da China. E alguns dados foram bem interessantes. Ela atrasou os dados, a gente já começa a ver que a China vai divulgar menos dados econômicos no mundo. Então, há 2, 3 anos atrás era uma quantidade enorme de dados, agora já começaram a cair. Muitos desses dados foram adiados e publicados só agora. 2 dados são muito interessantes. O primeiro deles, claro, o crescimento do PIB, né? Veio 3,9%, o mercado esperava um número de 3,4%, então o crescimento foi um pouco acima daquilo que o mercado esperava, né? Então 3,5 era a média do que o mercado esperava, vou marcar aqui, e veio o número de 3,9%. Aparentemente, isso é um crescimento acima do que o mercado esperava, mas as conversas não são bem assim, né? Bem assim. O mercado tem 99,99% de certeza que isso daqui é um dado realmente manipulado. O último dado mostrou um encolhimento de 2,3%. Então, um crescimento acima, então ele já zerou no ano, vamos colocar assim. E a atividade industrial, ele cresceu 6,3%, o mercado esperava 4,5%, mas ele cresceu 6,3%. E o setor de mineração cresceu 8,5%. Então, foi um crescimento muito forte no setor de mineração. Você vê que a surpresa do mercado foi quase 2 pontos percentuais. Enquanto o mercado esperava 4,5%, veio 6,3% de crescimento. Então, aqui realmente levantou desconfianças com relação ao crescimento chinês, se é verdade ou não. E hoje o mercado ele reage um pouco a isso e também reage a uma notícia, começando pelo petróleo, de uma queda muito grande nas importações de petróleo. Então, a China há 3 meses tem reduzido as compras de petróleo, petróleo bruto, né? E aumentou as exportações de refinados. Então, as margens lá ainda estão ruins, políticas de Covid-0 ainda acabam influenciando, impactando no consumo por lá, e isso deve continuar. A expectativa do mercado, até porque o Xi Jinping já falou no seu discurso, que ele vê um bom resultado com relação à política de Covid-0, que restringe a circulação de pessoas para conter disseminação do vírus. Então, isso deve continuar. E isso é o que tem impactado no preço do petróleo no mercado internacional. Então, hoje está caindo 0,86, já próximo a $84 o barril. Ele já fez uma queda um pouquinho mais forte. A gente viu que, olhando pelo pavio aqui, que ele chegou até a negociar 82,90, mas os compradores não deixaram vir ainda nesse momento. Então, o mercado avaliando que pode ter, nesse momento, uma demanda ainda pequena pelo petróleo vindo principalmente da China. Mas eu, particularmente, acredito que essa demanda vai ter que voltar em algum momento, até porque a China está aumentando as exportações. Então, deve aumentar o consumo sazonal de combustíveis, até porque nós estamos chegando numa fase do ano, sazonalmente, que há maior consumo global de bens de varejo, até pelo Black Friday que acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos um mês de Black Friday quase também. Tem o Natal, que aumenta bastante o consumo de bens. Então, eu acredito que isso pode ser um dos drivers para movimentar o preço para cima. Nos Estados Unidos, nós temos ainda a questão sazonal do inverno, no hemisfério norte do inverno, que vai demandar também retinóleo e o gasóleo também. Então, eu acredito que isso pode fazer o preço voltar a subir. $100 parece que está um pouco distante, não estou mais tão confiante em $100, mas acredito numa alta de petróleo ainda. Então, hoje, o preço está reagindo a essa notícia. E ele está dentro daquele movimento que eu venho conversando com vocês. Quando o preço começa a subir, a China anuncia um lockdown em algum lugar, o preço cai. Quando o preço cai muito abaixo, a OPEP solta uma notícia de que pode reduzir a produção
o preço volta a subir. Então, a gente está num cabo de guerra entre a notícia de um lado e notícia de outro lado, e o preço ele não sai do lugar, porque ao mesmo tempo que ele cai, já volta a subir, quando ele sobe muito, derruba o preço. Então, hoje a commodity está reagindo a isso. O dólar DX subindo 0,46, 112 pontos. Eu recomendo para vocês que vão lá no site da BMC, no canal da BMC aqui, ele está passando o nosso programa agora, mas procurem o podcast que o Cabral gravou como Heraldo de Paola. É esse daqui, ó, Cenários. Eu vou colocar o link aqui nos comentários, porque o Heraldo, no meu entender, ele é um dos maiores especialistas em mercado norte-americano. E ele traz vários dados sobre a economia norte-americana e vários indicadores que ele mesmo criou. O Heraldo tem uma série de indicadores que ele desenvolveu, mostrando que talvez as notícias que saíram na última semana com relação à taxa de juros, tendo um teto em 4,75, não sejam bem daquele jeito. Então vale a pena, coloquei o link aqui nos comentários, vocês podem assistir. É sensacional, para mim são dois ultra especialistas em mercado financeiro. Então o dólar DX subindo 112. Na sexta-feira, o nosso dólar aqui na B3 levou uma pancada, né? Ele fechou em R$ 5,15. Então foi uma pancada no dólar, e isso afeta o preço de commodities, né? Indo lá para as agrícolas na Bolsa de Chicago, o trigo hoje caindo 0,91%. Há notícias conflituosas com relação ao acordo lá do Mar Negro. Hoje, na capa da Reuters, a principal notícia que tem na área de commodities é que a Ucrânia acusa a Rússia de bloquear a implementação completa do acordo de grãos. Então, houve uma saída de muitos navios e agora a Rússia, segundo a Ucrânia, começa a bloquear essa saída de grãos. Isso está atrapalhando a continuidade. De outro lado, o mercado continua apostando que vai haver a renovação do acordo agora nesse mês de novembro. Então, a Rússia entregou na semana passada uma carta para o secretário-geral da ONU, para Antônio Guterres, com uma série de reclamações, e ela quer que aumente a flexibilidade para ela conseguir exportar grãos e fertilizantes por lá. Essa é a principal reclamação da Rússia, e aparentemente vai continuar o acordo, mas a Ucrânia já começa a fazer as acusações. Então saíram 6 navios esse fim de semana. Um deles é o navio de um acordo da ONU para abastecimento de alimentos, e ela foi para a região ali do Oriente Médio e o chifre da África, Iêmen, Etiópia, e pegou ali a parte do próximo ao Oriente Médio, ali com grãos que estão dentro de um programa de combate à fome da ONU. Então já são 3 navios que saíram sobre esse acordo. E a Ucrânia está acusando, tanto que a gente viu o ritmo caindo. Mas por um sentimento do mercado de que o acordo vai continuar, nós vemos os preços caindo no dia de hoje. Uma alta do dólar DX aqui também pode estar influenciando um pouquinho nessa questão. O milho, ele veio na carona, $6,80 o bushel, 0,62% de alta, 4 pontos de alta. O vencimento de dezembro, daqui a pouquinho ele já vai para o aviso de entrega. O dado mais importante aqui é esse daqui, ó, formato da curva. Eu acho que é o indicador mais importante que nós temos no milho hoje. Já comentei com vocês, quem faz os nossos cursos, quem é assinante do Commodities em Foco nosso, sabe já bem dessa dinâmica. A curva de futuros, ela já se inverteu. Ela ainda está flat, mas já se inverteu. Ou seja, preços mais curtos, mais altos do que preços mais longos. Então, o que isso significa? Que o mercado começa a colocar no preço a restrição de oferta que vai acontecer no próximo ano. Então, queda diária nos Estados Unidos, perda de produtividade nos Estados Unidos, perda de produtividade na Europa, perda de produtividade aqui na América do Sul, perda de produtividade em alguns países importantes, como a África do Sul também. O único país que teve uma safra cheia nesse ano
no inverno foi o Brasil, todos os outros países enfrentando problemas na produção de milho. Isso faz com que os preços mais curtos subam mais do que os preços mais longos, fazendo a inversão da curva, porque o mercado vai buscar nos contratos mais curtos o abastecimento ou a garantia do abastecimento. Se ele esperar muito tempo para se abastecer, existe um risco teórico dele ficar sem produto. Então, isso faz com que a curva se inverta, que os preços mais curtos fiquem mais altos do que os preços mais longos. Como nós falamos sempre aqui, curva de futuros, spread de futuros, não é curva de tendência. Não é porque a curva está invertida que obrigatoriamente os preços vão subir, ou, como eu já vi muito comentário aqui, o mercado está precificando um preço mais baixo lá na frente. Curva de futuros, os spreads de futuros não tem nada a ver, ele vai mostrar o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Mas sempre que a curva se inverte, nós vemos que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, e ele coloca um viés de alta nos vencimentos mais curtos. Por quê? Porque se esse problema aqui agora, esse daqui, ele está no auge da sazonalidade de baixa nos Estados Unidos, o produto está chegando nesse momento no mercado, por isso que nós temos essa pressão de baixa sazonal. Quando nós olhamos para março de 2023, que já não tem muita exportação dos Estados Unidos acontecendo, mas ele ainda continua sendo o principal exportador, a gente vê que o preço já está $1 mais alto do que maio e $6 mais alto do que julho. Aqui já começa a chegar a safra brasileira no mercado, ele influencia na formação de preços por aqui. Isso daqui é um período que, teoricamente, tem menos oferta no mercado, e na prática vai ter também menos oferta no mercado. Isso faz os preços subirem. Se essa oferta não se adequar, por exemplo, para julho, a tendência é que o vencimento julho venha de encontro ao vencimento maio ou vencimento março. Até esse vencimento, claro, ir para a expiração e para o aviso de entrega. Então, a tendência é que esse vencimento mais curto, mais longo, venha de encontro com o vencimento mais curto, porque ainda continua essa restrição de oferta. Então, lá na frente, não quer dizer que os preços vão subir ou vão cair, mas nos mais curtos, a tendência é que ele venha encontrar. Da mesma maneira que a soja, nós vemos que a curva está em carry. Então, quando eu coloco aqui ZS, os contratos futuros da soja, a gente vai ver a curva com formato no vencimento mais curto diferente. Os preços mais curtos, mais baixos que os vencimentos mais longos. Então, a tendência é que o preço mais longo venha de encontro com o preço mais curto, porque mostra que há um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, se o mercado estiver equilibrado, não tem pressão de alta para o vencimento mais longo. O carrego dele vai reduzir de encontro com o vencimento mais curto, com o vencimento mais próximo, já que existe uma oferta adequada. Esta é a dinâmica. Então, o milho, como eu disse, subindo um pouquinho, em comparação com o trigo, um tem puxado o outro, e caindo, desculpa, e a soja caindo bem, hoje caindo 1% também. Eu acho, como eu disse para vocês, se o vencimento ficou nos 13,80, ele já vai para o aviso de entrega, opções já venceram, então a gente só tem o contrato futuro negociando. Olhando para o vencimento de janeiro, 13,90 o bushel, 1% de queda. Farelo caindo 0,63 e o óleo caindo 0,42 depois de subir bastante. E o último relatório do CFTC, que eu vou mostrar já para vocês, as posições dos managed money, dos gerentes de dinheiro, eles aumentaram muito a posição no óleo de soja. Então, a gente tem visto, acompanhado um rally de preços no óleo de palma, tem puxado o óleo de soja, a gente teve esse movimento aqui e tem a justificativa dos fundos comprando. O farelo ainda possui problemas de logística, então está um pouco complicada a logística nos Estados Unidos devido à baixa do rio Mississippi, principalmente para exportação, e os dois caindo, certamente eles vão influenciar na soja. Lembrando que a gente está na sazonalidade de baixa da soja, então esse movimento de queda realmente é bem normal. As importações chinesas continuam baixas. Foi um pouquinho mais alta setembro, houve uma aceleração de compras em setembro, 7,17 milhões de toneladas, contra 5 milhões e pouquinho de agosto. Então houve um aumento, mas continua aí 4, 5% abaixo do que o ano passado. Então muito fracas as exportações chinesas. Porém,
ela vai precisar comprar porque os estoques estão muito baixos. E a gente viu nas últimas semanas os anúncios do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrando uma forte demanda voltando lá da China, principalmente. O último relatório da quinta-feira foram 2,5 milhões de toneladas vendidas pelo USDA na semana encerrada no dia 13 de outubro. 2 milhões disso foi para a China. Então, a segunda, terceira semana de fortes compras chinesas. Então, isso deve melhorar aí ao longo do tempo. O tema de hoje, que era o café, antes da gente entrar no CFTC, o café que veio aqui registrou mínimas de 13 meses. Então, ele voltou para níveis de preços lá de começo de setembro de 2021, que é o início de setembro de 2021, que foi um período logo após as geadas. As colheitas, tem um clima bom acontecendo para as colheitas na América Central, Colômbia, Nicarágua, Costa Rica, vários países ali começando a sua colheita, já no começo de janeiro, já começa no Vietnã, então isso tira um pouco a preocupação com relação à oferta no curto prazo, já que tem países que vão colocar o produto no mercado. Além disso, o clima aqui no Brasil muito favorável, muito diferente do que aconteceu no ano passado. Então, isso traz também um alívio para o próximo ano. Então, ele começa a trazer esse alívio no próximo ano de que haverá uma safra cheia dentro da bienalidade negativa. Ano que vem, então, é bienalidade negativa. Para quem não sabe, o café ele possui um ano que ele produz mais café, que é a bienalidade positiva, e um outro ano ele produz menos café, que é a bienalidade negativa. No outro ano positiva, no outro ano negativa. Essa temporada que está indo embora agora era a bienalidade positiva. A gente vai ter uma produção menor devido às geadas na florada do ano passado. Agora, o próximo ano já é a bienalidade negativa. Então, essa florada que está acontecendo agora, que a gente vai para o pegamento e depois a frutificação, para o café começar a ser colhido lá no mês de março, mês de abril, aqui no Brasil, ele é a bienalidade negativa, já teria uma safra menor do que a gente teve esse ano. Mas se a safra vir cheia, ela está dentro daquilo que o mercado esperava. Por isso que os preços reagiram para baixo dessa maneira. Agora, eles foram muito para baixo. A gente vê aqui pelo RSI que eles ficaram na posição a 25 pontos, foi a mínima. Então, muito sobrevendido, precisa-se de uma correção técnica realmente. E essa correção técnica, aparentemente, está vindo hoje. O preço está subindo, estava subindo um pouquinho mais, estava subindo 1,5% agora que a gente começou, mas está subindo 0,89%. Então, isso deve ser a correção técnica. Fundos cortaram bastante a posição do café. E como o preço, o CFTC é de outubro de quarta-feira a quarta-feira, como quarta, quinta e sexta houve uma queda ali, o Rômulo, que é produtor de café, Rômulo Gilberto, colocou lá no nosso Discord, caiu 9% em 3 dias. Então, muito provavelmente, os managers, os gerentes de dinheiro já estão short no café. Isso a gente vai saber se o movimento continuar na próxima sexta-feira à tarde, quando o CFTC divulgar o seu relatório de posições de fundos. Indo para a B3 aqui, o boi está realmente caindo muito forte. O cenário continua o mesmo, as escalas estão confortáveis. O Brasil, que bateu recorde de exportação, deixa eu mostrar para vocês o gráfico, esse ano, tanto em valor quanto em peso. Então, vocês estão vendo aqui o valor FOB de exportação, ou seja, o valor no porto, dentro do container, dentro do navio. Recorde, a gente teve uma receita aqui só no mês de agosto de 1,25 bilhão de dólares. Em setembro caiu 2,22, mas no acumulado do ano já passa de 10 bilhões. A China importando 55% da carne brasileira, mas a gente já começa a ver um arrefecimento tanto no preço quanto no peso. Então, o peso aqui, o último relatório que nós temos, que ele refere-se a setembro, ele já houve uma queda realmente no volume e tão no valor importado pela China. Isso também é sazonal. Mas agora a gente deve ver uma queda. Um dos fatores, além da sazonalidade, é a forte desvalorização da moeda chinesa. Está no menor patamar, sei lá em quantos anos. Vamos puxar aqui, ó. 7,26. Opa. 7,26. Vamos ver quanto que está essa mínima aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Vamos colocar aqui, ó.
essa mínima aqui da moeda desde 2008. Então, isso, sempre que a moeda chinesa desvaloriza muito, a gente acaba vendo a perda do poder de compra. Isso vai influenciar a importação, basicamente, de todas as commodities, mas carne deve sofrer. Qual que é a esperança agora? Que o mercado doméstico passe a ter uma demanda maior, um consumo maior no mercado doméstico, devido à Copa do Mundo e festividades de final de ano, para o preço reagir. Já não tenho muita certeza disso também. Não sei se o mercado doméstico começar a ter a força para subir. E na B3 aqui, o fechamento foi em R$ 86 a saca. Então, ainda aquela pressão lá que vocês já sabem, não preciso ficar repetindo. Vamos dar uma olhadinha. Qual que é a tela? Essa daqui. Vamos dar uma olhadinha nas importações chinesas de soja que eu estava comentando para vocês. Houve uma queda muito forte de julho e agosto. Setembro já começa a mostrar uma tendência um pouquinho de melhora. Então, a gente vê aqui na sazonalidade de importação dos Estados Unidos, a gente já começa a ver uma melhora no quadro aqui de importações chinesas, de importações aqui Estados Unidos e China. A gente já começa a ver, então, a gente já começa a ver indicadores de melhora de importação de soja da China. O crush margin da China estava muito ruim, mas se considerar o basis do farelo e do óleo lá na Bolsa de Dalian, ele já melhorou, as margens já estão boas, na margem na suinocultura também já começa a melhorar, e isso tem fomentado a demanda também nesse momento. Olhando o clima no Brasil, antes de irmos para o CFTC, hoje amanheceu um pouquinho frio aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, mas esse frio aqui ele já vai embora, a gente já não vê nos próximos dias esse frio. A não ser no dia 1º de novembro, ainda continua uma frente fria leve aqui na região sul. Até no dia 2, aqui deve ter, quem sabe, até geadas aqui na Serra Catarinense aqui. É uma zona de alta pressão, então chuva ele realmente não tem. Mas o frio vai embora. Eu não abri o mapa, que pena de chuvas. Vamos ver se ele abre agora, para mostrar o mapa de chuvas para vocês, porque mudou o cenário. Lembro na semana retrasada, quando eu mostrei um mapa de anomalias de precipitação, que já mostrava uma redução de chuvas aqui na região sul, então isso se confirma. Sábado ainda teve uma chuvinha aqui, e a partir de agora a gente vai ter pelo menos uma semana ali de tempo mais seco. Abril, isso aí. Então a gente já não vê chuvas nesse momento aqui na região sul, a chuva está na região mais central do Brasil, pegando Mato Grosso, Pará, Goiás, pega um pouquinho aqui de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e esse quadro ele se mantém. Então mantém-se chuva mais nessa região central do Brasil, e na região sul a gente vai ter uma possível chuva vindo mais no fim de semana, mas ela é passageira. Então, no dia 27, ela pega todo o Paraguai e Rio Grande do Sul e começa a chegar no Paraná, mas ela passa só. Ela fica um dia e ela já passa. Veio uma outra chuva no final do mês, dia 31, Dia das Bruxas, e ela vai embora. Então, essa é uma condição, você vê que até o dia 10 de novembro, a gente vai ter 2 dias de chuvas aqui no estado. Então, para o desenvolvimento das lavouras no Paraná, e como a chuva vem na região centro-oeste, acaba sendo uma boa notícia. Eu acho que não vai dar tempo de mostrar para vocês o CFTC, vou tentar mostrar muito rapidamente. Vamos começar pelo milho, como que ficaram as posições do CFTC. Então vamos lá, posição líquida do milho, uma redução de 13 mil contratos. Então, ampliando aqui, a gente vê que houve uma redução, mas sazonalmente é uma posição muito alta no milho. Indo para a soja, a gente vai ver um quadro um pouquinho diferente. Houve uma ampliação de 1.124 lotes na última sexta-feira, mas já é uma posição sazonalmente alta, mas não como no milho, que é a mais alta. Aqui nós estamos abaixo dos 3 últimos anos. Indo para o óleo, que eu comentei com vocês, o óleo houve um aumento de 13 mil contratos. Então, houve um aumento de mais de 20% só na última semana nas posições do óleo. Então, sazonalmente não é a mais alta, mas já começa um crescimento nas posições dos gerentes de dinheiro. O café, que eu mostrei para vocês, houve uma queda muito forte, 21 mil contratos foram liquidados.
no último relato, de acordo com o último relatório, olha a queda aqui, então realmente preocupações com relação à oferta já começam a ir embora, e considerando que o relatório ele vai de quarta até quarta, como eu disse, e haviam só 12 mil contratos, muito provavelmente neste momento eles estão short, estão vendidos no café. Alguma outra que eu queria mostrar para vocês? Eu acho que é só essa daqui. Então, como eu vi que não tem nenhuma pergunta, então a gente já vamos nos despedir. Só o like aí, pessoal. 70 likes só. Realmente, 113 pessoas assistindo hoje, demanda baixa. Aqui na BMC, 89 likes aí. Vamos dar o like, porque agora sim tá vindo o grande Daniel Morales apresentando o pré-market. Então, vocês ficam com o pré-market agora com o meu amigo Daniel Morales, e nós voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro.